Vou mudar de assunto aqui, falar do caso da deputada Carla Zambelli, que está presa lá na Itália. Hoje ela passaria por uma audiência, mas ela passou mal e essa audiência acabou não acontecendo. Vou convidar aqui para nossa transmissão a Lara Cursino, que acompanhou essa movimentação ao longo do dia. Lara, muito boa tarde a você. O que acontece agora, né? Já que Zambelli não participou dessa audiência, como é que fica a situação? Muito boa tarde a você. Boa tarde para você, Soane, para todo mundo que está acompanhando o Poder Expresso. Pois é, a deputada Carla Zambelli, ela passaria por essa audiência de custódia hoje. Aliás, ela não chegou a não ser realizada, né? Porque, no fim das contas, mesmo que ela tenha passado mal, por fim, a audiência de custódia, o que ficou decidido nessa audiência, que não pôde ter a presença dela ali por causa do problema de saúde, foi de que ela continuaria presa. Carla Zambelli, a gente lembra aqui, né, que está presa lá na Itália porque ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, ela imaginou que seria presa, viajou para a Itália, ela tem cidadania italiana, por isso, inclusive, o STF tentou trâmites, né, ali para extradição dela, mas até o momento isso não pôde acontecer, ela continua presa na Itália justamente por ter essa segurança, né, de ter uma cidadania italiana. E isso tudo acontece porque ela foi condenada pelo STF por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça junto a um hacker. Esse ataque hacker, então, fez com que ela fosse condenada pela Suprema Corte do Brasil e presa lá na Itália, no mês passado. Bom, a gente teve essa informação de que hoje seria realizada essa audiência de custódia para saber se ela seria solta ou continuaria presa, e o que aconteceu foi que a defesa dela alegou que ela havia passado mal. O que a gente apurou, né, nossa equipe que está lá na Itália, a equipe do SBT que está lá na Itália, é de que ela alegou que o calor era muito grande, né? As temperaturas lá na Europa realmente estão bastante elevadas, né? A gente vem noticiando isso aqui. Tava por volta de 40 graus e ela disse que dentro do carro, a caminho da audiência de custódia, acabou passando mal e por isso não conseguiria ali participar, né, completamente da audiência. Por causa disso, então, ela permanece presa da mesma forma que estava antes, né, de começar de ser marcada para hoje essa audiência de custódia. Bom, e aí o que ficou decidido, né? Além de que ela continuaria presa. Dia 22, a gente tá hoje no dia 13 de agosto, então daqui a 9 dias a gente vai ter uma nova etapa desse processo em razão justamente dessa alegação da defesa de Carla Zambelli de que ela passou mal. No dia 22 de agosto ela vai então passar por uma perícia médica para que seja avaliada a situação de saúde, para que seja avaliado o estado de saúde de Carla Zambelli, entender até onde vai, né, a veracidade dessa alegação da defesa, qual é a situação atual do estado de saúde de Carla Zambelli. E a gente lembra, inclusive, aqui, Soane, que essa não é a primeira vez que ela alega, né, motivos de saúde, né, porque ela... E aí, claro, a gente tá falando agora de uma situação em que ela passou mal por causa do calor, e essa outra situação que eu vou mencionar agora é bastante diferente, mas ela já alegou estar em depressão profunda algumas vezes, e por isso pedia para não ser presa, né, dizer que não tinha condições de estar em uma prisão por causa da sua saúde mental deteriorada, mas ambos são problemas de saúde e então não é a primeira vez, né, que ela alega questões médicas nesse processo todo de condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, temos então, no dia 22 de agosto, daqui a 9 dias, essa perícia médica para avaliar o estado de saúde de Carla Zambelli e depois uma nova audiência está prevista para o dia 27, ou seja, daqui a 9 dias temos a perícia e então daqui a 14 dias, 2 semanas, teremos essa nova audiência de custódia. A deputada Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, ela está no presídio feminino Germama Stefanini, que é uma parte do complexo penitenciário conhecido como Rebibbia, lá em Roma, capital da Itália. Ela estava antes da audiência de custódia e para lá voltou e ficará lá
é uma garantia até o dia, pelo menos até o dia 27 de agosto, quando essa nova audiência de custódia será realizada. E Lara, tem um outro ponto também importante, porque a gente está falando aí de um processo que a Zambelli responde perante a justiça, foi condenada aqui no Brasil, mas a gente também tem um processo ali dentro da Câmara dos Deputados, né, que pode vir a levar alguma cassação de mandato dentro da Câmara por parte do Conselho de Ética devido à quebra de decoro parlamentar. E havia a expectativa, então, de que esse caso fosse votado aqui no Brasil também, mas pelo menos por enquanto, ainda não há previsão de quando isso vai acontecer, não é? Pois é, exatamente, Sônia. A gente tinha, né? Inclusive, foi uma manifestação durante o recesso do presidente da Câmara dos Deputados, Gumota. Ele disse que esses processos de Zambelli e de outros parlamentares seriam tratados agora nesse segundo semestre. A gente lembra, por exemplo, o caso do deputado Glauber Braga, teve aquela situação da greve de fome, enfim, e então o Hugo Mota se comprometeu a dar um tempo antes de que fosse pautado esse processo de cassação de Glauber Braga e esse processo de Carla Zambelli, né, que não está cumprindo o seu mandato, obviamente, porque está presa, estava fora do Brasil, estava foragida, enfim, e esse processo de cassação de Carla Zambelli também aguarda um encaminhamento ali, né, no Conselho de Ética. A gente tem, inclusive, também outro caso que não está tão avançado, mas que a esquerda, principalmente, né, os governistas pressionam muito, que é o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ele que estava de licença do mandato, agora está nos Estados Unidos, tentando articular, né, segundo ele próprio, já falou, inclusive em entrevista aqui ao SBT, tentando articular um impedimento ali de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos em relação àquelas tarifas que, inclusive, a gente tratou hoje aqui no programa, né? Pois é, tem alguns casos envolvendo parlamentares e processos de cassação de mandato ou possíveis processos de cassação de mandato, e esse de Carla Zambelli, a expectativa era de que fosse votado ainda em agosto. A gente teve o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Paulo Aze, falando sobre esse tema, dizendo que havia essa expectativa de que fosse, de fato, votado ainda em agosto, que fosse encaminhado, né, ainda em agosto, esse processo de cassação de Carla Zambelli. Ele falou sobre isso antes do recesso, diz que o relator teria até 5 sessões para entregar o parecer. Só que a gente teve uma situação muito conturbada nessa volta do recesso, né, Sônia? A gente teve uma disputa muito grande ali entre oposição e governo, né? Inclusive da oposição também com a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Até hoje eles pressionam, né, pelos seus interesses, tentaram a obstrução, tentaram a ocupação da Câmara dos Deputados e para pressionar pelo PL da anistia, pela PEC do fim do foro privilegiado e algumas outras pautas que são de interesse da oposição, e por causa disso o momento hoje na Câmara ainda é muito conturbado. Em razão disso, a gente pode ver aí, né, um período maior do que o inicialmente esperado para que seja concluído esse processo de cassação do mandato de Carla Zambelli, que, portanto, por causa de toda essa situação, de todo esse ambiente, segue sem previsão de conclusão, Sônia. Lara Cursino, muito obrigada pelas suas informações aqui no Poder Expresso.